Oi, gente, tudo bem? Gente, como vocês sabem, eu me esforço muito para manter meu corpo. Eu faço milhões de atividades. Eu faço boxe, faço crossfit, faço funcional na praia, faço futevôlei. E além, claro, dos meus shows, quando eu vou tocar, eu danço, né? Eu acabo com o público, queimo aquelas calorias, mas mesmo assim não é suficiente, gente. Só o treino, essas atividades diárias que eu faço, não resolve nada. Sabe o que preciso? A gente precisa bloquear a entrada de gordura. É isso, gente. Bom dia! Ele virou o queridinho de muitos consultórios de dermatologia. Ácido hialurônico. O ácido hialurônico não tem rejeição porque ele é um componente da pele, né? Ele tem essa função na pele de fazer sustentação, preenchimento e hidratação. Por isso que ele disfarça rugas e também olheiras. E aí, cadê a bolsa? Ai, que bom que sumiu. Muito satisfeita. Só que o excesso da substância traz consequências sérias. A Priscila ficou 2 semanas internada depois de uma necrose no nariz. 2 dermatologistas, doutora Márcia Puccelli, nossa consultora, e a doutora Meire Parada, estão aqui com a gente para explicar os cuidados que todo mundo tem que ter antes de fazer um procedimento como esse. Você está pensando em fazer? Você já fez? Manda uma foto pra gente. Você tem dúvidas? Escreve para cá, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Vamos começar entendendo, então, o que é o ácido hialurônico. A gente tem uma demonstração aqui, né, doutora Márcia, doutora Meire, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aqui, a nossa pele jovem, uma ameixa representando a nossa pele jovem, essa beleza, bem lustrada, com bastante colágeno, né, doutora Márcia? E depois... Exatamente. O ácido hialurônico, ele é uma substância que nós temos no nosso organismo. Então, é um glicosaminoglicano, que seria o quê? Seria uma sustentação do nosso tecido. Como é que é a palavra? Glicosaminoglicano? Exatamente. Gente do céu, cada vez que vocês vêm aqui, a gente aprende uma coisa nova. Então, o que ele faz? Ele dá a sustentação. Conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo essa substância, como o colágeno. E por isso que a nossa ameixa aqui já ficou bem enrugadinha, né? Representando o envelhecimento. E o que a gente pode fazer, na verdade, nos consultórios de dermatologia, que está sendo muito feito, é a aplicação do ácido hialurônico nessa pele já mais envelhecida. E o que o ácido faz? Ele aumenta a sustentação de novo? Ele hidrata a pele? O que ele faz é exatamente o que nós estamos vendo aqui. A ameixa foi aumentando de tamanho. Por quê? O ácido hialurônico, ele tem uma capacidade hidrofílica, ou seja, ele absorve a água. Absorvendo a água, nós vamos ter no tecido uma hidratação melhor e um preenchimento daquela área que a gente queria volumizar ou apenas levemente preencher. Por isso é que depois de um tempo, né, a gente tem essa ameixa que seria quase que uma ameixa hidratada, como se você tivesse deixado ela na água mesmo de um dia para o outro. E esse resultado, doutora Márcia, ele é instantâneo no consultório? Ele é instantâneo e depois a gente tem ainda um período de mais ou menos uns 10, 15 dias, que é o momento que o ácido ainda vai sugando essa água, chupando literalmente, vai chamando para si essa água. Então você ainda tem o preenchimento final, o resultado final, mais ou menos uns 15 dias. Uns 15 dias. Como elas falaram, essa substância está presente no nosso corpo, mas é claro que os procedimentos também às vezes trazem riscos. A gente vai ver agora a história da Priscila. Ela achava que ela tinha um defeitinho no nariz e foi tentar corrigir, só que teve uma série de complicações. Quem vai mostrar pra gente é a Camila Torres, do Recife. A rotina agora é de muitos cuidados. Proteger do sol, evitar infecções. Priscila passou pela pior experiência da vida quando decidiu fazer a rinomodelação, preenchimento com ácido hialurônico para corrigir pequenos defeitos no nariz. Resolvi fazer, foi até por impulso. Essas fotos foram tiradas antes do procedimento, considerado simples, feito em consultório, sem cortes. No dia seguinte, roxo, muito grande, assim, enorme o nariz. Os médicos identificaram 3 pontos de necrose, onde a pele do nariz morreu por falta de circulação do sangue. Havia infecção também. Uma dermatologista foi chamada às pressas para aplicar a enzima chamada hialuronidase, que destrói o ácido hialurônico.
Ela fez 4 sessões na câmara hiperbárica para acelerar a cicatrização e decidiu compartilhar a história nas redes sociais. Eu tive muita vergonha. Eu não sabia como meu nariz ia ficar quando eu fiz a primeira publicação. Eu fiz a publicação com uma gaze no nariz. Eu não queria que ninguém visse o meu nariz, mas eu queria que as pessoas tivessem informação. Foram 12 dias internada e quando saiu do hospital, né, Priscila, você sabia que teria um longo período de recuperação pela frente. Ela continua sendo acompanhada e veio para mais uma consulta com a dermatologista. A médica explicou que Priscila teve complicações vasculares, que podem surgir de 2 formas. Quando a quantidade injetada de ácido hialurônico é muito grande, acaba espremendo os vasos e o sangue não passa. Ou quando, acidentalmente, o ácido é colocado dentro de uma veia ou artéria. Como é um gel, ele obstrui o vaso e o sangue não circula. Priscila correu o risco de ficar com o nariz todo necrosado, ter um AVC ou ficar cega. Quando esse produto ele é injetado dentro do vaso, ele funciona como um trombo. Pode se deslocar para a vascularização dos olhos, ele pode se deslocar para a vascularização interna do cérebro. Então, isso realmente pode acontecer. Mas lembrando, isso é a exceção, tá? São casos muito raros. Então, o mais comum e o mais normal é que seja um procedimento tranquilo, que não haja nenhum tipo de complicação. Então, assim, não é uma coisa que deve motivar um medo de fazer o procedimento. Deve motivar um cuidado para escolher um profissional que realmente assim, consiga fazer da melhor forma possível e ficar atentos aos primeiros sinais de qualquer complicação para procurar socorro, se for o caso. Muito triste essa história, a gente torce pela recuperação da Priscila. Agora, esse é um recado super importante, né, doutora Meire? Quer dizer, quais são os profissionais que podem fazer esse tipo de procedimento? Na verdade, ele é um procedimento médico. Então, o procedimento médico dentro da especialidade médica seria o dermatologista e o cirurgião plástico. As pessoas que estão habilitadas realmente não apenas a fazer o procedimento, como a tratar a complicação se ela ocorrer. Porque o grande problema é que outros profissionais têm feito o uso desse produto, mas chega na hora de complicar, chamam exatamente o especialista, o dermatologista ou o cirurgião plástico. Então, precisa de um médico. Essa é a verdade, é um procedimento médico. Então, essa é uma coisa que o paciente, quando ele decidir fazer o procedimento, a primeira coisa que ele tem que pensar no profissional. Sem dúvida, né? Para evitar as complicações e para ter a quem recorrer depois se der alguma coisa errada. Até porque há muito mais mistérios entre a pele e os ossos do que a gente pode imaginar. Olha a complexidade do que tem embaixo da nossa pele, né? Exatamente. Se a gente for ver, nós temos uma cadeia enorme. Nós olhamos a paciente como se ela fosse apenas pele. Mas ela não é. Nós temos que imaginar o que está abaixo disso. Exato. Vamos fazer um mergulho, essa rede, né? De artérias, de veias. Nervos, artérias, veias. Vamos fazer um mergulho na nossa pele aqui, doutora Márcia, para a gente entender o que é isso aí tudo por dentro, né? O leigo não sabe. O paciente, quando chega, ele não tem ideia, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o subcutâneo, são esses coxins de gordura, que é o que faz essa sustentação, que a gente vai perdendo e a gente fala que a gente vai derretendo. E é justamente nesse lugar em que é aplicado o ácido hialurônico. Meio que para substituir esses coxins de gordura. Só que, além desses coxins de gordura, nós temos muitas outras coisas. Vamos ver a próxima tela, então, porque tem músculo também. Músculos, né, que faz essa sustentação, músculos funcionais, né, do sorriso, por exemplo, e não só músculos que fazem a gente ter as rugas, né? Mastigação, sorriso, fala, tudo né? Isso, fazer, né? Esse ato, por exemplo, de você chupar um canudo, né, que a gente acha que é uma bobagem, não é tão importante. E aí, nesse caso, essa rede tão complexa, que acreditem, a gente tem que saber tudo isso para a gente saber o que a gente está colocando. Então, os vasos, de uma forma geral, as artérias e as veias e também os nervos. Prestar atenção que no nariz é uma área muito restrita. Então, aqui a gente não tem para onde correr, digamos assim, né? Nossa, tudo enervado, né? Tudo enervado, mas o nariz é uma área muito constrita. Se você colocar um pouco a mais, você amassa outros vasos, outras estruturas tão importantes. E por isso pode levar a uma compressão extrínseca de fora para dentro, além do risco de você pegar uma artéria errada por ali. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas agora é a hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em um minuto.
Olá, pessoal. Hoje de manhã estão acontecendo 2 operações policiais no Rio de Janeiro. A primeira delas é nas comunidades do Chapadão e da Pedreira, na zona norte do Rio. É a maior desde o começo da intervenção federal e envolve mais de 5.500 agentes. A outra operação é da Polícia Militar, no Morro dos Macacos, também na zona norte. Moradores contaram que ouviram muitos tiros. Durante essa operação, um sargento da PM foi baleado na cabeça e morreu. A gente está acompanhando tudo isso. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou hoje novas regras de cobrança. Vai valer daqui 6 meses só para novos contratos e o valor pago não pode ser maior que a mensalidade do plano. No G1 está tudo explicadinho, inclusive procedimentos que não vão poder ser cobrados. E, para terminar, olha o tamanho dessa vuvuzela que está num parque em Moscou, na Rússia. Ela tem 9 metros de comprimento e o pessoal pode passar ali para deixar o seu grito de torcida. Essa vuvuzela vai ficar nesse parque até o fim da Copa, Mari. Maravilhoso, muito bom, Cauê. Bom trabalho para você, a gente se vê amanhã. Tchau. Até mais. Tem uma dúvida que chegou do nosso auditório virtual, da Jéssica. Sou lactante, posso fazer a aplicação do ácido hialurônico no bigode chinês? Ela tá amamentando, o que a gente fala para ela? Bigode chinês é essa ruga aqui de expressão de quem sorri muito, de quem é feliz, né? Então, a lactação, a gente sempre fala que é o momento do bebê, da mãe para o bebê. Então, o ideal é que a gente não faça, né? Não tem nenhuma contraindicação formal, mas aí a gente vai usar o bom senso. Por quê? Porque a gente tem que pensar nas outras coisas. O organismo, quando ele recebe alguma coisa de fora, que bem ou mal é uma coisa que não é, apesar de ser idêntica ao que nós temos, mas é de fora, ele pode apresentar algum movimento errado. Então, assim, é o momento do bebê. Não faça, espere, porque a lactação tem começo, meio e fim. Então, já você pode voltar a ficar bonita, você já tá, mas olhar mais para você. É um procedimento que é eletivo, não é de emergência, não é uma urgência. Então, o que a gente normalmente faz é respeitar certos momentos da vida da mulher. Então, eu acho que essa orientação, como na gravidez, eu acho que não é hora da mulher se dedicar a fazer isso. Ela tem que pensar no bebê. E eu acho que a gente tem que respeitar isso. Então, eu concordo bastante com a doutora Márcia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o uso do ácido hialurônico para clarear e para preencher as olheiras. A gente volta já já. Bem-vindo de volta. A gente está falando hoje sobre ácido hialurônico. E tem uma dúvida que chegou do nosso auditório virtual. Dá uma olhada, do Cristiano. Cremes faciais com ácido hialurônico são realmente eficientes? O que o ácido hialurônico num creme tem de diferente desse que a gente aplica na pele num consultório, por exemplo, de dermatologia? Então, essa molécula hoje, né, a indústria tem usado bastante nos cremes e é muito importante, é bem interessante. Ele tem uma ação muito eficaz. Então, usar esses cremes, pode usar de manhã e à noite. A pessoa lê a palavra ácido, fica com medo, né? Não é fotossensível, quer dizer, você pode usar, obviamente, sempre com filtro solar, mas ela não vai causar nenhum mal. As pessoas confundem, às vezes, um pouco com ácido retinóico. E ajuda a hidratar a pele, doutora Meire? Ajuda a hidratar. A mesma coisa que nós mostramos ali na ameixa, então ele faz na superfície da pele. Então, quando a gente aplica, ele, além de hidratar superficialmente, como hoje ele foi muito trabalhado e melhorou muito essa molécula, porque eles conseguiram fragmentá-la, então essa molécula hoje consegue penetrar na pele e consegue até hidratar níveis um pouco mais profundos do que a superfície. Então, a gente tem uma resposta positiva. E nesse caso, as grávidas e as lactantes podem usar? O ácido hialurônico em creme pode ser usado por grávidas e lactantes. E só que o ácido hialurônico aplicado na pele nos consultórios de dermatologia, esse daí não pode, nem grávidas, nem lactantes, que é o que a gente vai ver agora na reportagem da Patrícia Nobre, de Salvador, esse procedimento sendo feito para tratar as olheiras. A Marilyn mostra o motivo de procurar ajuda. As olheiras estão ficando cada vez mais profundas. Eu tenho um aspecto de cansada, né? De um aspecto mais de envelhecida, talvez. Ela vai fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Antes de tudo, o médico avalia o que precisa ser feito. Olha como é fundo aqui, ó. Você vai ver como vai clarear a hora que corrigir essa profundidade dela. Ele marca as áreas onde vai aplicar o produto.
À medida que aplica, o médico vai espalhando o ácido delicadamente. Veja como está o rosto da Marilyn. Um lado com produto e o outro ainda sem. Mas tem que fazer no rosto todo, né? Procedimento feito e lá está ela, de olho no espelho. Suavizou mais, né? A profundidade daqui. Achei bem interessante. Faria outros procedimentos. O que incomoda a Maíse é esse inchaço aqui embaixo dos olhos. São as chamadas bolsas de gordura. E para esse caso também é indicado o ácido hialurônico. Avaliação do médico, marcações no rosto e vem a aplicação. O objetivo aqui não é dissolver a bolsa, e sim disfarçá-la. A bolsa ela é projetada para frente. A gente coloca o ácido hialurônico e empurra ela para trás. Então você esconde ela. E aí, cadê a bolsa? Ai, que bom que sumiu. Muito satisfeita. Gostou do resultado? Muito. Quando dá certo é isso, todo mundo fica bastante satisfeito, mas por isso é preciso tomar alguns cuidados, como a gente já falou no primeiro bloco. Vamos rever mandamentos fundamentais para a aplicação do ácido hialurônico, doutora Márcia. A aplicação deve ser feita por cirurgião plástico ou dermatologista. Não usar na pele infectada. Então, se a pessoa tem alguma infecção, uma acne, por exemplo, ou alguma coisa assim um pouco mais profunda. Herpes, sinusite. Se está fazendo algum tratamento dentário, também a gente fala para esperar um pouquinho, pelo menos um mês, para daí sim poder aplicar. Tem mais uma dúvida que chegou do nosso auditório virtual. Olha só, chegou pelo Falecom 40022884. A Yolanda. Esse ácido pode amenizar as marcas de catapora? Ela está preocupada com o filhinho dela, eu acho que ficou com marquinha de catapora. Então, Yolanda, normalmente a cicatriz da catapora é uma cicatriz mais profunda. Ela lembra até um pouco a cicatriz de acne. Ela é distrófica, né? Vai fazer aquele fundinho. Tipo um buraquinho mesmo, né? Exatamente. Então, isso no futuro, se precisar, aí pode-se usar, assim, um preenchedor, mas só o creme de ácido hialurônico aí não vai fazer resultado. Mas o preenchimento com ácido hialurônico pode fazer diferença? Pode fazer diferença no futuro. E às vezes tem outras técnicas, né, de microagulhamento, que também a gente pode lançar a mão. O filho da Yolanda, eu achei que era uma criança, mas ele já tem 15 anos. Pode ser. Adolescente pode fazer esse tipo de aplicação? Pode. Pode sim, não tem problema nenhum. Pode fazer. Não tem restrição de idade. Porque é uma coisa bem localizada, então não é uma coisa que a gente está fazendo uma alteração na expressão, na face da pessoa. Então, é uma coisa localizada que pode ser muito bem corrigida com ácido hialurônico. Essa é uma das grandes funções, é uma correção de assimetria, correção de cicatriz. Ácido hialurônico tem uma excelente indicação. Tem mais dúvida? Vamos dar uma olhada agora na pergunta da Lena. O ácido hialurônico pode manchar a pele? Então, basicamente não, né? Porque ele não é o ácido retinóico, ele não é fotossensível, ele não faz mal se você usar no sol. Então, acho que as pessoas, por ler a palavra ácido, ficam com medo. Não é o ácido retinóico, não é um glicólico, são ácidos diferentes. Então, o ácido hialurônico, ele é um creme, um excelente hidratante. Agora, fez o procedimento no consultório, por exemplo, saiu com a pele avermelhada por causa da aplicação da agulha. Foi pro sol, não passou o filtro, aí pode manchar? Pode manchar, porque a aplicação, ela não deixa de ser um ato de agressão à pele. Então, a pele está no momento que ela está reagindo. Então, todo o processo que dá uma vermelhidão, faz um hematoma, isso o paciente tem que lembrar que pode acontecer? Pode. Coisas que ele tem que ter em mente que podem acontecer quando ele vai fazer um procedimento. Pode acontecer um hematoma, uma equimose, um derrame sanguíneo. Pode acontecer dor, né? Agulha. Então, a gente tem essas complicações. Então, a gente sabe que são procedimentos que têm uma certa consequência. Então, tem que usar filtro solar. Essa é a principal orientação quando a gente faz esse procedimento. Mais dúvida? Vamos ver agora a pergunta de quem que é? Da Tristícia. Já usei o ácido hialurônico em gel, mas não vi resultado. Como é o ácido hialurônico em gel, doutora Márcia? Foi o jeito como manipulou. Eu entendo que ela usou ele topicamente, né? Foi isso que eu entendi. Então, é o jeito que foi manipulado. E muitas vezes, assim, o paciente cria uma expectativa, né? Vai preencher o meu rosto. Não tem milagre, gente. A gente já sabe disso, não tem milagre. Ele é um excelente hidratante. Ele não preenche, ele é um hidratante. Como gel. Como topicamente. Como uma pomada,
como um gel, como um creme, né? Exatamente. Muito obrigada pela participação, foi um prazer tê-las aqui hoje. Muitas dúvidas que chegaram, espero que a gente tenha esclarecido bastante coisa. A gente volta amanhã, se cuida, vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. E a gente se vê, sexta-feira chegou de novo, hein, gente?